Que vergonha, hein? 5 anos depois da queda do viaduto Batalha dos Guararapes em Belu, 2 pessoas morreram, várias ficaram feridas. Consta, um amigo meu me contou que conhece o pai daquela motorista do micro-ônibus que morreu. Diz que o micro-ônibus estava no nome dele. Como ele não foi indenizado de nada até ontem, ficou com o nome sujo, porque não pagou o ônibus. O promotor do caso foi retirado. O processo não foi julgado. A prefeitura não recebeu o dinheiro que tinha pago pelo viaduto. E o viaduto não está fazendo a menor falta. Vamos ver essa matéria aí. Impossível esquecer aquele 3 de julho de 2014. A filha de seu José e da dona Analina estava neste ônibus que foi atingido pelo viaduto Batalha dos Guararapes. Ana Cristina dos Santos tinha apenas 24 anos e era a motorista. Ela trocou a vida dela para salvar a dos outros, né? Foi muita gente que ela salvou. A filha de Hannah, de 5 anos, estava no coletivo com vários outros passageiros que entraram em desespero. Foi de uma vez. A gente só viu a freada e viu caindo. Aí a sensação que teve é que ia continuar caindo para trás. Do meio para trás todo mundo saiu. Na tragédia também morreu Charles Frederico Moreira do Nascimento, que tinha 25 anos e estava no carro que foi prensado pela estrutura de concreto. Ele resolveu para ir na agência que queria trocar de carro. Aí tinha combinado com a esposa dele de passar lá no serviço dela e pegar ele para ir os dois na agência. Aí como eu estava demorando muito, ela ligando, atende, ela ouviu falar no acidente e resolveu chegar até lá. Só que ela não teve acesso, chegar perto, nem nada. 2 caminhões também ficaram sob os escombros. A tragédia aconteceu durante a Copa do Mundo, quando a cidade estava cheia de turistas. O local fica a poucos quilômetros do estádio Mineirão. Estas imagens mostram que na hora da queda, o trânsito na avenida movimentada era intenso. Enquanto os bombeiros prestavam os primeiros socorros, as informações sobre a queda do viaduto já circulavam na mídia. Foi pelo rádio, voltando de uma viagem, que dona Analina ouviu a pior notícia da vida. Ali, o mundo acabou, né? Assim, eu sou uma pessoa hoje que claro, eu consigo sorrir, eu consigo brincar, mas assim, por dentro, só eu e quem é mãe é que sabe o que realmente eu estou sentindo. O Ministério Público apontou irregularidades no viaduto e denunciou 11 pessoas, entre funcionários da Sudecap e engenheiros das empresas de engenharia, Covan e Consol, responsáveis pelo projeto e execução da obra. 5 anos já se passaram e o que mudou foi apenas o cenário aqui na Avenida Pedro I. O viaduto passava exatamente neste ponto onde eu estou. As famílias das vítimas do desabamento ainda não foram indenizadas e nem os responsáveis punidos. O processo na Justiça foi concluído e aguarda pelo julgamento. Ao longo desses anos, a Justiça ouviu os denunciados, as vítimas e testemunhas da tragédia. Moradores destes 2 prédios também recorreram à Justiça. Eles se sentem lesados pela queda do viaduto e pela implosão, 2 meses depois, da outra alça, que também apresentou problemas. A advogada explica que muitos permanecem psicologicamente abalados. As crianças viram aquela cena, aqueles gritos, viram sangue, né? É muito difícil você conviver e ver isso tão de perto. Seu José e dona Analina aguardam por um desfecho justo. Eles contam que durante todo esse tempo, as empresas responsáveis apenas pagaram as despesas com o sepultamento da filha deles e o ônibus que Hannah trabalhava, que pertencia à família. Hannah não volta mais e a filha dela, hoje com 10 anos, continua em busca de respostas. Ela não gosta de falar muito do assunto, mas ela tenta levar a vida dela. Bem ela não está. Ela legítima para casa bem, mas não está. Ela ficou muito machucada porque ela viu tudo. Mayara Folco, o que disseram a construtora Covan e a empresa autora do projeto, a Consol?
Eduardo, a construtora Covan disse que a apuração de responsabilidade civil e de reparação de danos está em fase final de perícia judicial de engenharia. O processo criminal que envolve engenheiros da Covan também está em fase de alegações finais pelas partes, não havendo ainda decisão de primeira instância. Portanto, não há nenhuma decisão judicial que aponte a Covan como culpada pela queda do viaduto e, consequentemente, que determine a indenização das vítimas. A Covan ainda diz que existem inúmeros laudos periciais de diversos especialistas que isentam a Covan de culpa e determinam firmemente que a alça sul do viaduto Guararapes desabou única e exclusivamente por causa de um erro de cálculo do aço do bloco do pilar P3, elaborado pela Consol, contratada diretamente pela Sudecap. Já a Consol diz que não foi contratada para acompanhar e fiscalizar as obras de construção do viaduto e que diversas mudanças foram realizadas no projeto sem conhecimento da empresa. Mudanças estas que fragilizaram a estrutura do viaduto, como a abertura de janelas na estrutura de forma indiscriminada e não autorizadas pelo projetista, utilização de concreto vencido na obra e, principalmente, a retirada forçada do escoramento sem sequer paralisar o tráfego de veículos. Estes fatos foram exaustivamente comprovados no processo criminal. Quanto aos pagamentos às vítimas, a Consol diz que familiares das duas vítimas fatais estão recebendo valores referentes aos processos judiciais. Eduardo.